a gente que luta por um Brasil mais livre, muitas vezes se sente sozinho, gritando no deserto. Mas hoje, meus amigos, eu sinto que a gente recebeu um reforço de peso, e ele veio do lugar mais poderoso do mundo. Jason Miller, o braço direito, o homem de confiança de Donald Trump, acaba de comprar nossa briga. Ele não só viu o que está acontecendo aqui, como decidiu usar a sua voz, a sua influência global, para expor para o mundo inteiro a imagem de Alexandre de Moraes algemado. A ajuda que a gente tanto pedia finalmente chegou. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Para a gente entender a profundidade e o significado do que o Jason Miller fez, a gente precisa primeiro entender o sentimento que levou milhões de brasileiros às ruas neste último fim de semana. A gente precisa falar sobre o estopim, sobre a gota d'água que fez o copo da paciência do povo transbordar. Eu estou falando, claro, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro uma série de medidas polêmicas. Vamos ser bem claros sobre o que aconteceu. Em uma canetada, o ministro determinou que o ex-presidente usasse uma tornozeleira eletrônica como se fosse um criminoso comum que oferece risco de fuga. Determinou que ele ficasse em casa à noite e durante todos os fins de semana e feriados. Proibiu o ex-presidente de usar suas próprias redes sociais, calando a voz de um dos maiores líderes políticos do nosso país. E a última notícia que caiu como uma bomba de que o Xandão pediu a prisão preventiva do Bolsonaro, alegando o descumprimento de medidas cautelares. Foi essa soma de absurdos, essa sensação de que as regras não valem mais nada, de que a lei só se aplica aos inimigos, que levou o povo para a rua. As manifestações do Reaja Brasil que a gente viu em tantas cidades não foram atos partidários. Foram um grito de socorro, um grito de um povo que se recusa a aceitar calado a instauração de um regime de exceção. E foi no meio desse grito, no meio dessa multidão em Fortaleza, que surgiu a imagem que rodou o mundo, um manifestante representando o sentimento de milhões, usando uma máscara de Alexandre de Moraes e com os pulsos algemados. Essa imagem é de uma força simbólica imensa. Ela representa o desejo do povo de ver a justiça sendo aplicada para todos. Ela diz que, para o cidadão comum, quem está agindo como um criminoso, quem está desrespeitando a lei, não é o ex-presidente, mas sim o ministro que deveria protegê-la. É a inversão completa da narrativa que a grande mídia tenta nos empurrar todos os dias. E por muito tempo a gente achou que esse grito ficaria restrito às nossas ruas, que o mundo lá fora não estava vendo ou fingia não ver. E é aqui que a história tem uma virada espetacular. Jason Miller, a gente precisa entender quem é esse cara. Ele não é um blogueiro qualquer. Ele não é um mero simpatizante. Ele é um dos principais conselheiros de Donald Trump. É o homem que sussurra no ouvido do provável futuro presidente da maior potência do mundo. Quando ele age, ele não está expressando apenas a sua opinião pessoal. Ele está, com quase toda certeza, ecoando o pensamento e a estratégia do seu chefe. E o que ele fez? Ele pegou essa foto, a foto do Moraes algemado, e a postou em sua conta oficial no Instagram com a legenda simples. Cenas de Fortaleza. Ele não precisou escrever um texto longo. Ele não precisou fazer uma análise política. A imagem por si só já era o recado. Ao compartilhar aquela foto, Jason Miller fez várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele validou o sentimento dos manifestantes brasileiros. Ele disse para milhões de pessoas que foram às ruas: nós estamos vendo vocês, a luta de vocês é justa, o que vocês estão sentindo, nós também sentimos. Para um movimento que é constantemente demonizado pela imprensa como golpista e antidemocrático, ter esse tipo de reconhecimento, vindo de uma fonte tão poderosa, é um combustível moral imenso, é a prova de que não estamos sozinhos. Segundo, ele mandou um recado direto para o Alexandre de Moraes e para o Supremo Tribunal Federal. Um recado que diz: nós não apenas estamos vendo o que vocês estão fazendo, como nós concordamos com a percepção do povo de que as suas ações são criminosas. É uma humilhação em escala global. É a cúpula do poder americano mostrando para o mundo a imagem de um ministro do STF sendo retratado como um criminoso pelo seu próprio povo. Isso destrói a narrativa de que Moraes é um herói da democracia.
Mostra que, para grande parte do mundo, ele é visto exatamente como o povo nas ruas o vê, como um tirano. E terceiro, e talvez o mais importante, Jason Miller comprou a briga. Ele tirou a crise brasileira do âmbito doméstico e a colocou mais uma vez no tabuleiro da geopolítica mundial. Ao postar aquela foto, ele não está apenas observando de longe, ele está tomando um lado. Ele está dizendo que o time de Donald Trump está do lado do povo brasileiro que luta por liberdade e contra o sistema que, na visão dele, está implementando uma ditadura. A ajuda que tantos pediam, que parecia nunca chegar, finalmente deu um sinal claro de que está a caminho. Essa atitude do Jason Miller não é um ponto fora da curva. Ela se conecta perfeitamente com tudo o que a gente tem visto nos últimos meses. Conecta com a carta que o próprio Trump enviou, chamando a perseguição a Bolsonaro de caça às bruxas. Conecta com a aplicação das tarifas de 50% que foram justificadas não apenas por questões comerciais, mas também pelos ataques do STF à liberdade de expressão. E conecta, claro, com a iminente aplicação da Lei Magnitsky. A postagem da foto do Moraes algemado é mais uma peça nesse grande quebra-cabeça. É a construção de uma narrativa internacional de que o Brasil vive sob um regime de exceção e que o ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto desse regime. E essa narrativa é o que vai dar a base, a justificativa moral e legal para que as sanções mais pesadas sejam aplicadas. O que me deixa mais otimista é ver como o sistema, aqui no Brasil, parece não ter entendido a gravidade do que está acontecendo. Eles continuam agindo com a mesma arrogância, com a mesma certeza de impunidade. Eles veem uma postagem como a do Jason Miller e talvez pensem que é só uma provocação de rede social. Eles não entendem que, na nova política mundial, as redes sociais são o campo de batalha e que uma imagem postada por um homem como ele tem mais peso do que dezenas de notas de repúdio do nosso Itamaraty. Enquanto eles se preocupam em controlar a narrativa aqui dentro, em garantir que a Globo e a Folha repitam a sua versão dos fatos, a verdadeira história está sendo contada lá fora para uma audiência global. E nessa história, os heróis não são eles. Nessa história, os heróis são o povo que vai para a rua, são os parlamentares que têm a coragem de denunciar, e os vilões são aqueles que usam a toga para perseguir e para calar. A postagem de Jason Miller é um presente para a nossa luta. É a prova de que a nossa voz, o nosso grito, a nossa indignação atravessou o oceano e ecoou nos corredores da Casa Branca. Ele comprou a nossa briga. E ter um aliado como o braço direito de Donald Trump ao nosso lado muda completamente o equilíbrio de forças. A gente pode se sentir pequeno diante da máquina de poder do STF e do governo, mas a gente precisa lembrar que fazemos parte de um movimento global pela liberdade. E nesse movimento agora temos um novo e poderoso aliado. A ajuda, meus amigos, chegou. E eu acho que as coisas, a partir de agora, vão começar a mudar de verdade. Essa aliança entre o povo brasileiro e as forças conservadoras americanas é algo que enche o nosso coração de esperança. O que você sentiu ao ver a postagem do Jason Miller? Você também acredita que isso é um sinal de que a ajuda finalmente chegou e que a nossa luta ganhou um reforço decisivo? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você também se sentiu fortalecido com essa notícia, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que não estamos mais sozinhos nessa batalha. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a história está sendo escrita diante dos nossos olhos e a gente vai estar aqui para contar cada detalhe. Um grande abraço.